Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos, capítulo 7, aleluia. Vamos orar ao Senhor, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus, acampa teus anjos ao meu redor, ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor em capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós fostes traidores e homicida. Aqui Estevão, né, confrontando aqueles homens que estavam ali para puni-lo, para matá-lo, porque ele anunciava Jesus Cristo. Então ele disse, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Eles tinham os ouvidos e o coração ali fechado para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. Né? Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo de Deus, ele estava dizendo, assim vós sois como vossos pais. Assim como os vossos pais, né? Aqueles que negaram, que não obedeceram, que rejeitaram os profetas, assim era aquele povo daquela época. O que Deus está dizendo? Assim como esses homens apedrejaram a Estevão, negaram os profetas, rejeitaram a Cristo, muitos têm rejeitado a voz do Espírito Santo de Deus. Muitos têm rejeitado a Deus. Eles têm estado assim, né? Afastado da presença do Senhor. A qual dos profetas não perseguiste vossos pais? Então, dizendo ali, quais ali profetas que eles rejeitaram, qual que eles não perseguiram? E tem sido assim hoje. Qual, né? Quem são as pessoas que rejeitam os profetas do Senhor, aquelas pessoas que pregam a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que renova, a palavra que traz vida? Aquele que faz a vontade do Pai, ele vai ser perseguido, ele vai ser caluniado, mas em tudo o Senhor está conosco. Aqui Estevão tinha pago com a sua própria vida, porque ele tinha falado do amor e dado testemunho do amor de Cristo. Ele não voltou atrás, nós podemos ver que ele foi apedrejado, mas em tudo ele disse ali, né? Ele, no verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Né? Então ele viu a glória de Deus, ele viu o céu se abrir, ele diz aqui no 55, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus, ali ele foi expulso da cidade, ele foi apedrejado, né? Mas em tudo ele ainda suspirando, ele disse, Senhor, né, receba o meu espírito, e de joelho, né, ele se pôs de joelho e clamou em grande voz, dizendo, Senhor, não lhe imputes o pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Aleluia, né? Quando diz que Estevão adormeceu, quer dizer que Estevão, ele tem uma promessa de vida eterna, ele não morreu, ele adormeceu para ser ressuscitado, ele adormeceu porque o Messias vai vir e ele vai estar com o Messias, ele vai receber a herança dele da salvação eterna. Assim como Estevão, ele foi perseguido, foi caluniado. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida no dia de hoje? Não fique triste e abatido com a obra maligna, com o mal que vem, com a afronta, com a defamação, com aquilo que o inimigo vem tentando plantar na tua mente. Não desanime, assim como o Davi, ele não deu ouvido para aqueles homens que disseram que ele não era capaz de vencer o Golias. Ele, para viver o propósito dele, para vencer aquele, né, gigante diante dele, ele teve que não dar ouvido às opiniões alheias. Opiniões contra o teu projeto, contra aquilo que Deus tem para você, vai ter muitas. Dúvidas vão ter várias, porque nós não somos homens perfeitos diante de Deus, nós somos homens falhos, mas o que o Senhor quer é um homem e uma mulher com o coração quebrantado diante dele, disposto a fazer a obra do Senhor. Também, assim como foi dito aqui, você lendo, né, Atos capítulo 7, leia com atenção, você vai ver um resumo da palavra de Deus aqui, que Estevão resumiu para fazer aqui
a sua defesa diante daqueles homens. Ele foi, né, ali diante daqueles homens com uma sabedoria, ele sabia, ele conhecia a lei e em tudo ele viu, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele não dispensou ali aquilo que Jesus fez por ele. Ele agarrou aquela oportunidade de salvação, ele agarrou a salvação que veio através do Messias, Jesus. Ele não negou aquilo que Deus deu de precioso, ele estava atento para o melhor de Deus para a vida dele. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, que nós venhamos estar atento para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, que nós não venhamos abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós, que é grandioso, maior do que as coisas materiais, maior do que aquilo que nós podemos ter de status aqui na terra. O Senhor tem para nos dar coisas grandiosas. Às vezes vai ser necessário abrirmos mão de sonhos, de projetos, mas nós devemos colocar os nossos sonhos, os nossos projetos na vontade do Senhor. Aquilo que for a vontade de Deus para mim e para a tua vida vai se cumprir. Nós temos que renunciar, né? Para viver um grande ministério, sempre nós ouvimos, nós vamos ter que abrir mão. Assim como ele diz aqui, né? No verso 2, e disse, né? O Senhor disse, e disse ele, varãos, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Então Estevão começou dizendo, olha, ouve, o nosso Deus glorioso, o Deus da glória, apareceu ao nosso pai Abraão, pai da fé. E estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, o Senhor disse, sai da tua terra, dentre da tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrarei. O Senhor apareceu a Abraão, que tinha um coração ali voltado às coisas do Senhor. Ele se revelou a Abraão, o Deus poderoso, o Criador, se revelou a Abraão. Isso quer dizer, Abraão ainda não tinha conhecimento da grandeza desse Deus, mas quando ele viu, né, o Deus da glória diante dele, ele não temeu, ele não teve medo, ele teve certeza daquilo que o Senhor estava falando com ele. E ele então saiu da terra dele, do meio da parentela dele. Ele era de uma família bem-sucedida, ele abandonou tudo e saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois de seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Deus fez uma promessa a Abraão, que Abraão, ele herdaria, né, uma terra prometida onde manava leite e mel. Ele seria pai de nações. E Abraão, ele não tinha condições naquela época de ser pai de nações, porque ele não tinha nenhum filho. Ele já tinha uma certa idade, já era avançado, mas em tudo Abraão confiou no Senhor. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? E Jacó ali, ele também foi um servo poderoso do Senhor. Depois nasceu José, que foi vendido como escravo ao Egito, porque os seus irmãos viram a promessa que estava sobre a vida dele e temeram que ele fosse mais do que eles. Quantas vezes você vai estar em lugares em que as pessoas vão temer que você seja mais do que eles e não vão entender o propósito do Senhor, não vão unir para o propósito do Senhor, e você vai ter que então estar assim como um escravo vendido, mas em tudo o Senhor vai te honrar. Assim o Senhor honrou a José, ele foi governador do Egito, né? Ali se levantou um novo rei depois, que não conhecia a fama do Deus de Israel, o Deus de José, né? Fez o povo escravo. O Senhor então levantou Moisés. Moisés foi criado pelo próprio faraó ali, pela filha do faraó. Mas quando ele cresceu, ele foi aquele escolhido por Senhor. O Senhor se revelou a ele lá, né, no monte Sinai, numa sarça ardente, dizendo que ele ia voltar para o Egito, porque Deus estava vendo a aflição do povo dele lá no Egito. Quando o povo é de Deus, pode passar pela aflição, pode estar longe, mas o Senhor, ele vê a aflição do povo e ele manda um anjo para socorrer. Ele mandou ali Moisés. Moisés foi instituído por Deus, né? Os próprios anjos chegaram e falaram com Moisés para que ele ali fosse libertar um povo. Moisés foi esse libertador. Moisés, ele foi até o povo. Ele era um intercessor entre Deus e o povo. E o povo, assim, a todo momento ficava ali reclamando, murmurando.
Eles sempre queriam o do melhor, mas não queriam levantar a Deus um altar, uma adoração. Moisés era aquele que ia e fazia aquela intermediação entre Deus e os homens, mas os homens começavam a prestar culto a outros deuses, a fazer sacrifício a outros deuses e não ao Deus poderoso e santo. O Senhor então disse: por um acaso lá, né, quando vocês estavam lá no deserto, vocês fizeram algo para mim? Não, vocês sacrificavam a outros deuses, fizeram o bezerro de ouro, vocês se dedicaram a coisas que não era a verdadeira fé. Por um acaso Deus habita em algum templo, né? Eles tinham que buscar a presença do Senhor e eles não buscaram. Por um longo tempo, né? O Senhor não falou com eles. Por 400 anos o Espírito Santo de Deus ficou ali sem falar com os homens. Então o Senhor sempre usou os seus profetas para levar a eles a esperança, uma palavra, uma mensagem de que ia vir um profeta maior, que ia vir o Messias, o Salvador, aquele libertador definitivo e eterno. Moisés foi aquele libertador que foi enviado ao Egito para aquele povo, mas Jesus foi o libertador que veio para todo um povo de geração em geração, por aqueles que já foram, aqueles que são nesse momento e aquela geração que há de vir. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Você tem noção de quanto poder tem nesse nome, Jesus Cristo de Nazaré, né? Deus lá no seu trono, ele olhou para a terra e viu que nós precisávamos de um Salvador. Deus, ele não tem um trono aqui na terra, um templo específico, porque a palavra do Senhor diz assim, no verso 49, o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. O Senhor não tem lugar para repouso aqui na terra. Ele habita em todos os lugares. O céu é o trono do Senhor, né? E aqui a terra é o estrado dos pés do Senhor. Aonde você estiver, se você clamar ao nome santo do Senhor, ele se faz presente. É óbvio que nós temos que estar unidos em irmãos para edificação, para libertação, para aprendizado. Mas creia, não deixe de viver a tua intimidade com Deus. A tua ida ao templo, a uma igreja, você ouvir esse vídeo não vai te deixar isento de você ter a tua intimidade com Deus. Você tem que buscar a sua intimidade com Deus. Tem aquelas pessoas que vivem atrás do profeta. Tem aquelas pessoas que vivem abrindo a porta da sua casa para uma oração, para uma profecia, para uma bênção. Mas ela não exerce aquilo que Jesus de Nazaré fez por ela. Ela rejeita e muitas das vezes persegue até aquele que fala da palavra do Senhor. Porque ela não tem a intimidade com o Pai. Aquele, né, que pode vir, libertar, curar, ela não usa a autoridade de filha, porque ela é filha, mas ela é como um herdeiro menino, ela não tomou posse ainda daquela autoridade que Deus deu sobre ela. O que o Senhor quer dizer para mim e para a tua vida? Que nós venhamos exercer autoridade no nome dele, que nós não venhamos ser como esses homens de dura serviço, que nós não venhamos fechar o nosso coração, os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus fala, vá, que nós obedeçamos, né, ali, que nós venhamos obedecer de imediato a voz do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala, fica, fica. Quando vai, vai. Quando faça, vamos fazer. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para a tua vida. Não venhamos estar como esses homens que rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram, assim como os pais deles rejeitaram os profetas anteriores. Que nós não venhamos rejeitar a Deus, porque quando nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus, nós estamos rejeitando a Deus, porque a voz de Deus vem através do Espírito Santo de Deus. Deus deu Jesus, que passou pela cruz e nos deixou o ajudador, o Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos pedir todos os dias para Ele nos ajudar, para Ele nos renovar, para Ele dar a sabedoria do alto céu, em nome de Jesus, amém? E você creia, se você tem feito algo para Deus e tem visto levantes, creia que você está no caminho certo. Para eu gravar todos os dias tem sido uma luta. Hoje eu acordei 5 horas da manhã e eu estou gravando aqui o quê? Deve ser umas 7, 7h30. Por quê? Você acorda mais cedo, acorda o periquito, o papagaio, o filho passando mal, acorda a filha, né? Acorda ali, falta de ar, com o nariz entupido, com alergia. Então, assim,
é uma luta, uma guerra espiritual para fazermos a obra do Senhor. Vai ter opinião contrária, vai ter palavra de maldição, vai ter pessoas que vão olhar e achar que não somos dignos. Mas não pare, não retroceda, não abre mão do plano de Deus para a tua vida. Se você sente arder no teu coração, faça. Que Deus, assim como falou para Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia qual era a terra, o Senhor não falou qual que era, não falou quanto tempo, não falou como seria a caminhada, não falou se ia ser bom ou não. Apenas Abraão obedeceu. Que nós venhamos ser assim, servos obedientes do Senhor. Senhor, nos ensina, meu Pai poderoso e santo, meu Pai. Ensina esse meu irmão, essa minha irmã. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser obediente à voz do Teu Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos fazer a Tua vontade, meu Pai. Senhor, venha, Senhor, resplandecer a Tua bênção, a Tua paz, o Teu Espírito sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, venha abrir porta, repreender a fúria do inimigo, dar discernimento, sabedoria, meu Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.